Olá pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui mais uma vez para mais uma aula de matemática. Eu, professor Pablo, estou errando até meu nome hoje o negócio está sério. O professor Pablo aqui é professor da rede municipal aqui. Hoje nós vamos dar continuidade aqui em nossas aulas de matemática. Depois de muitos estudos voltados para as equações do segundo grau, né? Essa semana vocês estão vendo alguns conteúdos diferentes, algumas habilidades diferentes, né? E hoje a gente vai para uma habilidade bem interessante, uma habilidade até que eu acho que vocês vão gostar, porque ela não requer de cálculos, né? Vocês não vão precisar fazer cálculos, é uma habilidade que envolve muito a observação e a atenção de vocês, certo? A gente vai fazer aqui muitas análises de gráficos, algumas coisas acontecem principalmente pelas mídias, soltados pelas mídias, coisas em gráficos que às vezes querem ludibriar a atenção de vocês. Então vocês precisam ficar bem atentos nesse sentido, tá certo? Então hoje aqui nós vamos ter uma questão bem mais interessante. Eu queria pedir que vocês tivessem bastante atenção na nossa aula, ficassem vidrados na TV, para estar bem atentos ao que a gente vai mostrar hoje, tá bom? Requer hoje muito da atenção de vocês. Prestar bastante atenção no que a gente vai debater por aqui, tá bom? Então vamos lá. Então, pessoal, hoje nós vamos ter aqui nosso conteúdo probabilidade e estatística, certo? Que é os estudos dos gráficos, recai nesses conteúdos aí, nesse conteúdo aí, né, de probabilidade e estatística. E aí nossa habilidade, vocês vão ver, olha aí nossa habilidade de hoje, essa habilidade é bem grande, né? Então vejam só, a habilidade é F09MA16, né? Que diz o seguinte: analisar e identificar em gráficos divulgados pela mídia os elementos que podem induzir, às vezes propositadamente, erros de leitura, como escalas inapropriadas, legendas não explicitadas corretamente, omissão de informações importantes, fontes e datas, né, por exemplo, entre outros. Então aí, ó, essa habilidade, pessoal, é uma habilidade que surgiu até na BNCC, né, nessa nova base. É uma habilidade que ela é até relativamente nova nesse sentido, que é você analisar esses gráficos que aparecem em mídias, como diz aqui na habilidade, às vezes eles querem induzir o erro, a leitura errada da pessoa, às vezes até propositadamente, né? Então vocês têm que estar bem atentos nessas análises desses gráficos, dessas coisas, para que você não caia nesses erros, não analise um gráfico errado, tá bom? Temos que estar bem atentos nisso aí. Então vamos lá. Para a gente começar, a gente tem que ver isso aí, né? A gente vai lembrar um pouco, né, pessoal? Que tipos de gráfico vocês conhecem? Vocês, ao longo do ensino fundamental, do sexto ano até do quinto ano para cá, vocês estudaram vários tipos de gráfico. Alguns tipos são mais recorrentes, vocês estudam mais, aparecem mais vezes, vocês veem mais. Então a gente vai ver aqui 3 tipos de gráficos que são os mais utilizados nessas pesquisas, em coisas que aparecem nessas questões para vocês, tá bom? 3 tipos, mas existem alguns outros, tá, pessoal? Então, o primeiro que a gente vai ver é o gráfico de colunas ou gráfico de barras, né? Então, o que são aí esses gráficos de colunas? Para que servem? Onde é que eles são utilizados, né? Eles são usados, pessoal, na comparação dos qualitativos em setores, espaços de tempo ou lugares. Os dados são colocados na posição vertical e as categorias qualificadas, qualitativas na horizontal, né? Então nós colocamos aí alguns exemplos. Esse, pessoal, que fica, quando as barras ficam na horizontal, é o gráfico de colunas, né? Esse, quando fica na vertical, é o gráfico de colunas. Na horizontal, é o gráfico de barras, né? Mas que são representados do mesmo jeito. A questão é só a forma como eles aparecem, né? Esses gráficos são bastante utilizados quando a gente quer comparar uma pesquisa, por exemplo, né? Nós estamos aí, período político, que é muito utilizada em comparações de pesquisas de candidatos, né? Você sempre coloca lá a barra de acordo com a porcentagem, o valor, a quantidade de votos que tem cada candidato, né? E é sempre bom, ela é muito bom ser utilizadas com essas linhas aqui, pessoal. Quando ela tem essas divisões dessas linhas, ela dá uma segurança maior
para quem está lendo, né? Para quem está vendo, porque ela fica aqui, ó, com esses números aqui, que servem bastante para você fazer a comparação e ver direitinho esses valores, tá bom? Então aí nosso gráfico de colunas. O segundo gráfico, tipo de gráfico que a gente vai ver é o gráfico de linhas, certo? Também conhecido como gráfico de segmento, tá, pessoal? Ele é utilizado para exemplificar parâmetros de evolução e regressão, ou seja, sequências numéricas presentes em certos espaços de tempo. Isso aí, pessoal, é quando a gente está... Ela é muito usada, esses gráficos de linhas, quando a gente está comparando alguma coisa em determinada linha de tempo. Por exemplo, a gente tem se deparado hoje, vocês que assistem TV aí, a questão da alta do arroz, né? Então, é muito utilizado, esse seria um gráfico muito bom para a gente comparar a alta do arroz. Em janeiro, quanto era que estava? Em fevereiro. E agora em junho, julho, o que foi que aconteceu? Então, a gente vai vendo esses pontos, o que é que vai acontecendo com essa alta, né? Então, isso aí é bastante utilizado, específico para uma determinada coisa no decorrer do tempo. Eu fiz aqui uma comparação, né, do arroz, a questão dos meses, mas você poderia ver na questão do dias, ao comparar alguma coisa na questão de a temperatura, por exemplo. Na segunda-feira, qual era a temperatura? Na terça, na quarta. Então, você pode também fazer essa comparação, mas é bem utilizada na questão da linha do tempo, certo? Linha de tempo. Um gráfico muito utilizado também. E o terceiro gráfico é o gráfico de pizza, né? Ou de setores. É pizza mesmo, não tem problema não. É esse nomezinho mesmo que ele é mais conhecido, né? Que esse gráficozinho aí, que ele é dividido parecido com uma pizza, né, pessoal? Ele é adequado, pessoal, para estatísticas e percentuais. Ele é muito mais utilizado quando a gente tem uma pesquisa, uma estatística, uma coisa que ele está colocada em porcentagem, né? Ele é muito utilizado para isso. As partes, quando somadas, devem resultar no todo, 100%. É viável para a série de dados, valores positivos e diferentes de zero, menos de 7 categorias avaliadas. Então, ele é utilizado só para até 7, quando você está pesquisando até 7 coisas, né? No caso aqui, que são as categorias. Mas uma coisa interessante, como eu disse, ele é muito utilizado para cálculos, para pesquisas que você vai apresentar em porcentagem, certo? Porcentagem, onde você tem o universo todo, que é o 100%, que é o todo. Por exemplo, numa população, você vai fazer uma pesquisa numa sala de aula, qual é o esporte, por exemplo, que eles gostam, podendo dizer apenas um. Então, você pode fazer um gráfico aí, no caso, um gráfico de pizza, porque você pode calcular as porcentagens e colocar aí nesses gráficos, tá bom? E um detalhe aqui é muito importante, pessoal. Olha, se você visualizar todas as porcentagens do gráfico, tem que dar 100%. Sempre tem que dar 100%. Não pode dar menos nem mais de 100%, certo? Tem que dar 100%. Então, olha, esse exemplo aqui que a gente viu aqui, ó, se a gente somar, ó, 58, né, mais 9, mais 10, mais 23, certo? Então, aqui nós temos 8 mais 9 dá 17, 17 mais 3 dá 20, 0 vai 2. 2 mais 5 dá 7, 8, 9, 10. Vejo aí que deu 100%, certo? Então, é uma coisa que você tem que analisar bem bem aí quando você estiver vendo um gráfico de pizza, você já tem que estar atento se as porcentagens delas estão dando 100% ou não. Se as porcentagens que estão sendo divididas, tá bom? Tá, viram aí alguns detalhes, né? Então, olha, a gente tem gráficos que são mais apropriados para determinada pesquisa, determinado assunto, determinada categoria, certo? Então, é aí onde muitos gráficos dessas mídias de hoje tentam ludibriar os espectadores, quem está vendo, quem está assistindo, né? Por quê? Porque às vezes eles não usam gráficos adequados para a pesquisa, para o modo que ele está propondo naquela pesquisa, certo? Então isso aí já é uma coisa que você tem que estar bastante atento. E aí nós vamos testar isso aí, tá, pessoal? Olha, nós vimos 3 gráficos, né? Então agora nós vamos ver aqui, eu vou botar aqui uma situação para vocês,
né? E vocês vão me dizer aí qual gráfico mais apropriado para esse problema, tá? O problema está aí na tela aí, ó, pessoal. O que é que diz aí o problema? Ó, a Ana, ela é redatora de um importante jornal brasileiro, certo? E está realizando uma matéria sobre uma pesquisa que mostra, o que é que mostra a pesquisa da Ana aí? Olha, eu até coloquei aí em negrito para vocês. Então ela está pesquisando o quê? Quais bens os consumidores não comprariam pela internet. Então ela fez uma pesquisa lá com o pessoal, né, com os consumidores e perguntando quais eram os bens, as coisas, né, que eles não comprariam pela internet. Então aí, ó, para ilustrar o resultado, ela apresentou alguns gráficos, como vamos mostrar aí a seguir. Então, ela fez essa pesquisa e eu vou mostrar aqui para vocês 3 gráficos que ela fez, um de cada tipo do que nós acabamos de ver, certo? E aí eu quero que vocês vejam, analisem e digam qual é o gráfico mais adequado para essa pesquisa que ela fez, tá bom? Então vamos lá, o primeiro aí, o gráfico de barras, certo? Temos aí o gráfico de barras, pessoal, e diz aí, ó, tá aí o gráfico bem ilustrado, tem aí produtos que os internautas não comprariam pela web, né, pela internet. Então nós temos aí os seguros, né, 25%, animais de estimação 19%, calçados 17%, roupas 16% e alimentação delivery 15%. Então ela fez aí o primeiro gráfico, um gráfico de barras, Muito bem, muito interessante, né? Vamos ver o outro. O outro gráfico que ela fez, pessoal, foi o gráfico de linhas, tá? Também aí representando a mesma pesquisa, tá? Então aí ela botou lá, fez a linha lá dos seguros, aí vem animais de estimação, calçados, a linha vem descendo, né? Roupas e alimentação delivery, certo? Então ela fez aí o gráfico de linhas para representar essa pesquisa. Será que esse gráfico é bom? Representa direitinho o que ela está querendo? Ou o anterior? E ela fez também, né, um gráficozinho de pizza, né? Um gráficozinho de pizza para representar a pesquisa aí, né? Dividiu aí as áreazinhas da circunferência, do círculo, né? Dividiu as áreazinhas do círculo. E aqui a gente tem que fazer uma continha, né? Nesse aqui a gente precisa fazer uma continha. Qual é? Somar tudo, essas porcentagens, para ver se dá 100%. Então, nesses gráficos de pizza, a primeira coisa que você vai fazer aí. Então, eu vou fazer aqui do ladinho aqui, tá? Vou começar aqui do 16. Do 27, que é o maior. 27 mais 16 mais 17 mais 19 mais 21. Certo? Vou fazer essa continha aqui demais. Vamos lá. 7 mais 6 dá 13, 13 mais 7 dá 20, 20 mais 9 dá 29, 29 mais 1, 30. Fica o 0, vai 3. 3 mais 2 dá 6, mais 1, 7, mais 1, 8, mais 1, 9, 10, 11. Ó, 110, né? E aí, pessoal, o que é que vocês dizem? Qual seria o gráfico mais adequado para ela fazer essa pesquisa? Vimos aqui nesse terceiro gráfico aqui que tem um erro, né? Temos aqui um erro. Então, olha só. Suponha que você seja o supervisor da Ana, né? E precise analisar os gráficos que ela apresentou. Quais pontos você observaria para definir o melhor gráfico para a publicação? Certo? Então, o que é que vocês aí analisariam? O que é que você ia levar em consideração para ver qual é o melhor? Nós vimos o estudo aí dos gráficos, né? Os 3 gráficos que ela fez, a gente fez aí um estudo do que é, para que é que ele serve, melhor para quê, né? E você, o que é que vocês acham? Bem, o terceiro gráfico nós já vimos que ele não é adequado para a pesquisa, né? Por quê? Porque vocês viram, né? A gente viu aqui, ó, tá a continha aqui. Quando é um gráfico de pizza, esse gráfico tem que dar, as porcentagens tem que dar 100%. E aqui não deu, né? Passou de 100%. Então esse gráfico aqui ele não é adequado. Não é adequado aí para essa pesquisa. Aí eu pergunto a vocês, e o gráfico de linhas que ela fez, pessoal? Será que esse gráfico é adequado para essa pesquisa? Também não. Por que que não é adequado, pessoal? Porque eu falei para vocês, o gráfico de linhas, ele é utilizado quando a gente pesquisa, quando a gente está fazendo uma pesquisa de algo específico e que ele
vai crescendo ou diminuindo, né, vai evoluindo no decorrer do tempo, ou no decorrer de dias. E aqui a pesquisa não era em relação ao tempo, era em relação aqui aos produtos. Ó. Nós temos aqui, ó, seguros, animais, calçados, roupas, alimentação. Então isso aqui não é um gráfico adequado, né? Porque não está evoluindo de acordo com o tempo. Então, é claro, né, pelo que a gente viu, que o mais adequado seria o primeiro lá que a gente viu, que é o gráfico de barras, certo? O gráfico de barras, né? Que é o que ele diz aqui, ó. Qual você indicaria que seria o mais adequado? Né? O gráfico de barras, porque ele representa, vamos ver lá nosso gráfico de barras, ele representa lá, bonitinho, ó, as barrazinhas direitinho, está bem dividida com essas linhas, né, na horizontal, as porcentagens está bem interessante, de acordo com as medidas. Olha só, temos aqui, ó, 15%, aqui 20%. Veja que os que são menores do que 20% não passaram dessa linha, né? Não pode passar dessa linha. Esse aqui que é 25, está exatamente em cima da linha do 25. E ela representa, fica bem interessante para você ver aí esse gráfico, certo? Então, para você ajudar a Ana, para você entender, você como chefe da Ana, você iria dizer que ela teria que usar esse gráfico de colunas, né? Esse gráfico aqui de colunas, certo? Muito bem. Então, vamos lá. Então, pessoal, olha, nós aprendemos, né, que devemos observar sempre o melhor gráfico para certo tipo de dados, sem que confunda o leitor, fazendo tomar decisões equivocadas, uma vez que a mídia apresenta diversos gráficos com esse intuito. Tem que ter muito cuidado e prestar bastante atenção para você não ser levado ao erro por esses gráficos, né? Vocês viram lá o gráfico de pizza que estaria errado, né, por causa da questão da porcentagem, certo? Então, nós vamos ver agora, né, vejam os exemplos a seguir. Nós vamos ver agora exemplos de algumas questões que envolvem esse tipo de erro, que a gente vê assim, em alguns jornais, em algumas revistas, em alguns noticiários aí, de forma geral, tá bom? Então, temos o primeiro aqui, pessoal, olha. Então, olha, o IBGE apresentou em seu site uma tabela contendo a relação de domicílios em 2014, de acordo com algumas características. Deste modo, realizou-se um gráfico de setores para uma melhor visualização. Segue ao lado. Então, o IBGE fez aí uma pesquisa e colocou esse gráfico aí. Que esse gráfico aí, eu acho que está dando para vocês, está dando para vocês lerem aí, pessoal. Mas aí, ó, as características das residências, né? Aí tem iluminação elétrica, telefone, coleta de lixo. A iluminação elétrica aí, ó, tá 99,7, telefone 93,5, coleta de lixo 89,8, rede geral de abastecimento de água 85,4%, esgotamento sanitário tem 76%. Eu vou dar aí um minutinho aí só para vocês analisarem esse gráfico aí, a gente volta já já, tá bom?
Olá pessoal, estamos de volta aí, né? E aí, analisaram? Eu acho que essa daí é bem simples você identificar o que é que está errado aí, né? Essa colocação aí de fazer um gráfico de pizza, né? Esse gráfico de setores para uma pesquisa desse tipo. Vocês estão vendo aí, olha só, a iluminação pública aqui, pessoal, 99,7%. Foi o que eu disse para vocês, o gráfico de setores, ele tem que dar 100%. Aí você vê que aqui, ó, só que a iluminação pública já é 99,7%. Fora que se você fosse olhar apenas o gráfico, né? O gráfico aqui em si, você está vendo aqui, ó, que está cortado aqui pela metade. Então vamos lá, vamos ver aqui algumas perguntinhas que temos aqui sobre o gráfico, tá? Mesmo gráfico aí, tá, pessoal? Então pergunta aí, ó. Observando as informações, podemos afirmar que metade dos domicílios possui iluminação elétrica? Se a gente olhasse só para o gráfico, sem olhar aqui para a legenda, certo? Sem olhar para a legenda, você iria dizer que sim, né? Se eles dizem, não, com certeza. Observando as informações, podemos afirmar que metade dos domicílios possui iluminação elétrica, você iria dizer que sim. Você olha para o gráfico, você vai dizer que sim. Por quê? Porque, olha, iluminação elétrica está aqui partido exatamente na metade do gráfico, né? Está exatamente metade. Então, você ia dizer que é metade. Só que, na verdade, não é. Na verdade, é quanto? 99,7%. 99,7%. Vejam aí. Aí já tem um erro de transmissão de informação, certo? Olha, vamos ver outra pergunta, ó. E você também poderia dizer que 1/4 da população apresenta telefone em sua residência, né? Aí essa questão do 1/4 da população, não tem nem como você ver isso aí, porque 1/4, pessoal, lembrar lá de fração, né? Fração lá, ó. Vamos até tentar desenhar aqui um círculo, né? O que é 1/4, né, pessoal? É você pegar aqui, dividir em 4, pegar aqui 1, né? Uma partezinha dessa aqui é 1/4. Então, será que olhando nesse setor aqui, tem alguém que representa 1/4? Não, não tem, né? Não tem aí ninguém que representa 1/4. Então, isso aí também é uma coisa que você nem consegue identificar. Vamos ver a letra C. O que é que pergunta aí na letra C? Diz, a partir das informações, você julga que o gráfico está adequado para a situação apresentada? O que é que vocês acham? Vocês acham que está adequado? Respondam aí. Acham que sim ou que não? Claro que não, né? Por tudo que a gente debateu aqui sobre o gráfico de pizza, esse gráfico ele não está coerente, não está correto ele não é adequado para essas informações, né, pessoal? Por quê? Mais uma vez, essas porcentagens aqui, ó, se você for somar essas porcentagens, isso aqui vai dar muito mais de 100%. Isso vai dar, se não dá mais de 300%. Então, isso aqui está errado, né? O gráfico de pizza só teria que a soma dar 100%. E aqui não dá. Não é o caso, certo? Então, é claro que esse gráfico ele não corresponde ao correto, né, pessoal? Muito bem. Vamos ao nosso segundo problema aí? Olha aí nosso segundo problema aí, pessoal. A Folha de São Paulo publicou um gráfico contendo as intenções de votos para presidente do Brasil, caso houvesse um segundo turno nas eleições entre Marina Silva e Dilma Rousseff. A data é de 30 de setembro de 2014, como mostra o gráfico a seguir. Temos aí o gráfico aí para vocês, certo? Vou dar aí mais 2 minutinhos para vocês analisarem, verem se tem algum erro, alguma coisa estranha aí nesse gráfico para vocês, para a gente debater daqui a pouco, tá bom? Dê uma olhada aí, vamos lá.
Olá pessoal, estamos de volta. Tava vendo aqui eu adoro essas caricaturas de jornais. Olha as caras, né? Muito interessante isso aí. Então pessoal, analisando aí esse gráfico, vocês viram algum erro? Nós temos aí gráfico de linhas, né? Temos aí o gráfico de linhas, que aqui, até de antemão, já deixo que é até adequado, né? Porque a pesquisa foi feita, vejam aqui, ó, nós temos uma pesquisa aqui, foi feita dia 17 e 18 de setembro, dia 25 e 26 de setembro, dia 29 e 30 de setembro. Ou seja, foi numa questão de uma linha do tempo, né? Foi pegando aí uma linha do tempo. Então, um gráfico de linhas seria um gráfico até adequado. Mas é aí onde entra a questão que a gente viu lá na habilidade, a questão da proporção do gráfico, né? Na proporção é que ele vai apresentar coisas aí diferentes para vocês. Então, vejam só. Vamos ver aí a primeira letra A. A partir do gráfico, podemos concluir que o percentual de Marina Silva no dia 30 é maior, é muito menor do que o da Dilma. Por quê? Então, vejam só. Aqui é onde tem o problema, pessoal. Ó. Aqui a pergunta, será que a Marina, o percentual dela é muito menor do que o da Dilma? Né? Será que esse percentual é muito menor? Numericamente, pessoal, não é, né? Porque numa pesquisa, numa eleição de 49, opa, risquei aqui, de 49 para 41, isso não é uma diferença muito grande. Só que no gráfico parece ser, por quê? Por causa dessa distância aqui, ó, daqui para cá. Foi colocado uma distância bem alta, que é para dar essa sensação de que a Dilma está lá na frente disparada. Veja quando era aqui, ó, 46 para 44, a distânciazinha. E lá de 41 para 49, eles aumentaram bastante, ficou muito grande aí essa distância. Muita atenção nisso aí, né? Vamos ver aqui a segunda, ó. E a escala do gráfico? Está coerente? Justamente isso, essa questão da distância, essa escala, né? Ela não está coerente com o gráfico, certo? E o gráfico contém as informações bem explícitas? Será que essas informações aí do gráfico estão bem explicitadas? O que é que vocês acham? Né? Então aí tem dizendo as intenções de votos em porcentagem, tal. A questão de estar explícito, bem explícito ou não, isso aí é muito relativo de cada um, né? A gente pode ver aí, principalmente o problema é na questão da escala que está sendo utilizada aí nesse gráfico, certo, pessoal? Bem, pessoal, como nossa aula está se encerrando, né, a gente vai voltar aqui na próxima aula com mais questões, com mais coisas envolvendo essa mesma habilidade, tá bom? Então, fiquem com Deus, a gente se vê aí na próxima aula. Tchau! E aí, pessoal, estamos aí de volta, né, com vocês aqui para essa continuação da aula de matemática, tá bom, pessoal? Vamos voltar aí, continuar aí com nossa habilidade, aquela habilidadezinha dos gráficos, certo? Que nós vimos na nossa última aula, certo, pessoal? Então, vamos lá. Então, para a gente relembrar aí nossa habilidade, né? Nossa habilidadezinha de hoje, pessoal, continuamos aí com essa habilidade, né, que é analisar e identificar em gráficos divulgados pela mídia os elementos que podem induzir, às vezes propositadamente, né, erros de leitura, como escalas inapropriadas, legendas não explicitadas corretamente, omissão de informações importantes, né, fontes e data, entre outros, tá? Então, nós vimos na última aula, pessoal, a gente viu lá os tipos de gráfico, né? Vimos lá o gráfico de colunas, o gráfico de barras, né? Nós vimos o gráfico de linhas e nós vimos o gráfico de pizza, né? Lembra lá desses três gráficos que nós vimos, que são os gráficos mais utilizados, certo? Nós vimos um problema, né? E aí nós estávamos na última aula, nós terminamos com esse gráfico dessa pesquisa, né?
sobre as intenções de votos aí em 2014, no segundo turno, né, pessoal? Então a gente viu aí a questão respondemos essa letra A, né, que é a questão da diferença entre a Dilma e a Marina, né, que no gráfico parece ser muito grande, mas na verdade não é, né? Respondemos também essa questão das escalas, né? A questão da escala justamente a questão dessa diferença, certo? E aí, uma coisa que eu queria trazer, né, que faltou a gente responder é isso aí, pessoal. Podemos pensar em outro gráfico para representar os dados? Como eu disse na aula passada, até que esse dado, esse gráfico, ele é interessante, ele é até adequado, né, para a questão da evolução das pesquisas, porque era numa linha de tempo, né? Como a gente viu, né, na última aula, a gente viu aqui que ela está fazendo uma evolução da pesquisa, das intenções entre as candidatas, né? Aqui, de acordo com os dias aqui que nós temos aqui. Muito interessante. Só que para a gente visualizar, pessoal, para que não haja essa diferença muito grande, gritante entre visual, qual é um gráfico que a gente poderia usar que fosse mais adequado para esse tipo de pesquisa? Então, vejam só. Então, ó, pensando no dia 30, né, no último dia, 30 de setembro, a partir do gráfico abaixo, a diferença entre o percentual de votos entre as duas candidatas é grande. Então, vejam lá, ó, qual seria um gráfico aqui mais adequado? Esse gráficozinho de colunas, né? Vejam aqui, ó, aqui para vocês. Parece que a diferença entre a candidata Dilma e a candidata Marina parece ser muito grande? Pelo que vocês estão vendo aqui, parece ser muito grande? Não, justamente que era o que nós falamos lá, naquele gráfico de linhas. Ele tem esse problema na questão da proporção, né? Questão dessa proporção. Se a gente faz um gráfico de barras assim, a gente tem mais uma noção real do que poderia ser essa diferença, né? A gente vê aqui que a diferença, é claro, ela não é muito grande, ela é uma diferença relativamente pequena para a quantidade de votos lá, certo? Então aí, um meio das mídias ajudar a ser tendenciosa às vezes é nesse sentido, utilizando um gráfico errado, né, em vez de usar um gráfico mais adequado para determinada pesquisa, certo? Muito bem, então aqui nessa pesquisa o ideal é um gráficozinho de barras, certo, pessoal? Então vamos lá. Nosso terceiro problema aí, pessoal, olha, uma empresa encomendou no ano de 2016 uma pesquisa sobre bens duráveis em uma certa região, a fim de compreender os produtos mais comprados pelos consumidores. Ao lado, segue o gráfico apresentado pela empresa no jornal Diário da Cidade. Então vejam aí, a empresa estava pesquisando a questão dos produtos, né, sobre a preferência e tal, os mais comprados, né, da empresa, e ela fez esse gráfico de linhas, Vejam aí que a gente tem aqui embaixo carros, né? A gente tem aqui embaixo, aí vocês podem ver carros, geladeira, fogão, máquina de lavar e televisão. Então, analisem aí, 2 minutinhos para vocês analisarem aí esse gráfico e essa questão para a gente passar para responder algumas coisas. Vamos lá.
Vamos lá, pessoal, de volta. Acho também que, pelo que a gente já debateu na aula anterior e nessa aula, acho que vocês já entenderam que esse gráfico não é adequado, né, para esse tipo de pesquisa. Mas vamos lá. Então, o que é que diz aí, ó? É correto afirmar que o número de televisores comprados aumentou? Então, nós temos o número de... A TV, pessoal, está aqui, ó. Aqui é o número de televisores. Então, a gente pode dizer que esse número de televisores comprados aumentou? Claro que não. A gente não consegue dizer, né? Mas o que é que induz, ó? Como a gente está vendo aqui essa reta crescendo, né? Então a gente diz, e parando aqui no número de televisores, aí a gente pode pensar, o número de televisores aumentou. Só que a gente poderia dizer que o número de televisores aumentaram, né? Se aumentou esse número de televisores, se aqui também fosse televisores, aqui televisores, aqui televisores. Ou seja, se aqui fosse uma pesquisa só de televisores, mas não é, né? Então a gente vê que esse gráfico aqui ele foi extremamente mal escolhido para esse tipo de pesquisa, pessoal. Como eu disse, essas linhas, esse gráfico de linhas, a gente usa se a gente estiver pesquisando uma coisa só e ao longo de um determinado tempo, né? Por exemplo, aqui são em 5 meses, né? O que é que a gente poderia fazer aqui? Fazer uma linha dessa para cada objeto, né? Uma linha específica para os carros, para a geladeira, para o fogão, para a máquina de lavar, para a televisão. Aí a gente ia vendo. No primeiro mês, já que são em 5 meses, no primeiro mês aumentou, diminuiu no segundo, aumentou no terceiro, aumentou mais no quarto. Poderia ser assim, né? Mas dessa forma aqui, como são coisas específicas, então muito mal utilizado, né? A partir da sua resposta, pode-se concluir que a estrutura do gráfico está coerente? Como nós já debatemos, claro que não, né? Esse gráfico foi extremamente mal escolhido para essa pesquisa, certo? Então, esse gráfico de linhas, pessoal, é um gráfico que você tem que prestar bastante atenção, tem que estar muito atento na hora de utilizá-lo. Tem que estar muito atento, porque pode causar essas más impressões. Aqui, claro que numa empresa, né, a gente vê que é difícil isso acontecer, mas isso pode induzir até uma empresa ao erro, né? Achar aqui que a televisão aumentou grandemente, né? E na verdade que não, né? A questão não é essa. Muito cuidado com esse gráfico de linhas, tá, pessoal? Então vamos lá, vamos aí para o nosso quarto problema, pessoal. Nosso quarto problema, ele é interessante. Um problema aí muito interessante, vamos prestar atenção aí, pessoal. Diz o seguinte, ó. Uma das sensações entre os jovens são os chamados rolezinhos, né? Geralmente são realizados em shoppings, praças e etc. O rolezinho consiste na reunião de um grande número de jovens para conversar e encontrar amigos. No entanto, muitas pessoas não gostam desses encontros, afirmam que causam muitos incômodos à população. O jornal Folha de São Paulo publicou em 2014 um gráfico mostrando que 82% da população da cidade de São Paulo é contra o rolezinho. Veja parte da notícia a seguir. Então esse rolezinho, pessoal, acho que até acontece muito aqui em Teresina, né? Finais de semana, shoppings aí ficam lotados. Não sei agora como é que está aí nessa pandemia, né? Mas acontecia bastante, finais de semana, sábados. A galerinha se marcava para aqueles encontros de sábado no shopping e bater perna, né? Que a gente chama aqui. E isso acontece muito. Então o jornal aí, Folha de São Paulo, fez uma pesquisa isso aí lá em São Paulo. E aí eu vou botar aqui para vocês um pedaço aqui da pesquisa, né? E vou dar uns 2 minutinhos aí para vocês analisarem aí o que é que vocês veem de diferente nessa questão aí dessa pesquisa aí na capa aí da Folha de São Paulo, tá? Vamos lá.
Vamos lá, pessoal. Viram aí? Vejam aí bem destacado, né? 82% dos paulistanos são contra o rolezinho, né? Temos aí também um gráfico do lado aí da notícia, né, pessoal? Vejam aí, olha aí o gráfico que está aí do lado da notícia. Temos esse gráfico aí, certo? 82% contra, 11% a favor, 4% são indiferentes e 2% não sabem, né? Vejam aí o que é que vocês já estão vendo também nesse gráfico. Gráficozinho aí de colunas, né? Onde nós temos uma barra aí bem maior do que as outras, certo? Muito bem. Então vejam aí, ó. Muitos gráficos são utilizados para chamar a atenção do leitor quanto à informação de um texto longo. No entanto, o gráfico apresentado contém algumas informações que deixam alguns especialistas em matemática intrigados. Analisando o gráfico, você consegue identificar os pontos que estão divergentes? Então vejam só, olhando aí o gráfico, será que vocês conseguem ver aí alguns pontos divergentes? Letra A, quais dados o gráfico apresenta, né? Então o gráfico aí apresenta uma porcentagem, certo? Apresenta aí a porcentagem, pessoal, das pessoas entrevistadas, certo? Aí, olha, se apresenta uma porcentagem, pessoal, então, o que é que tem que acontecer aí? Essas porcentagens aí, teria que dar 100%. Por que teria que dar 100%? Esse tipo de pesquisa, pessoal, a pessoa só tem uma resposta, certo? Ou ela é contra, ou ela é a favor, ou ela é indiferente, ou ela não sabe, né? Ela não pode dar duas respostas. Não é a coisa de gostar, eu gosto de esporte, eu gosto de futebol e eu gosto de vôlei. Não, aqui só tem uma resposta. Então, todos os entrevistados têm que dar completo 100%. E é justamente o que pergunta aqui, ó. Podemos afirmar que os dados estão bem distribuídos de acordo com as barras? Será que os dados estão bem distribuídos? Você está vendo que tem uma barra aí muito grande, né? Tem uma barra aí muito grande. Será que isso está proporcional, está bem distribuído? Veja só, podemos afirmar que a soma dos percentuais está coerente? Coisa de percentual, como eu disse, isso aqui tem que dar 100%. Vamos lá, será que está coerente? Vou fazer uma continha aqui de cabeça. Pessoal, 82 mais 11, 93. 93 mais 4, 97. 97 mais 2, 99. Cadê esse 1%? Muita gente olha esse gráfico, eu tenho certeza que muitos de vocês nem perceberam que estava faltando aí esse 1%. Muitos de vocês, tenho certeza, se não todos, mas vocês nem perceberam que aí estava faltando esse 1%. Né? Então, vejam aí, mais um erro muito grande nessa pesquisa. Seria possível montar um gráfico adequado? Seria possível. Teria que aparecer esse 1%, né? A gente não sabe desse 1% para onde é que está indo, se ele está indo para o pessoal que está contra, se está a favor, se está indiferente ou se não sabe, certo? Então, para fazer esses cálculos de porcentagem, a gente já viu aí como é que faz esse cálculo de porcentagem, né, pessoal? A pessoa que, o matemático que fez aqui cometeu alguns erros, não fez direito, porque independente da quantidade de pessoas, esse cálculo, ele não tem como ser errado, né? Não tem como a pessoa errar. Deve ter sido aqui nos arredondamentos, ele deve ter cometido algum erro. E nós vimos qual é o gráfico que é mais adequado para esse tipo de pesquisa. Esse tipo de pesquisa com porcentagem, né? Onde a porcentagem vai dar 100%. Qual é o gráfico que é mais adequado? Claro, o gráfico mais adequado é o gráfico de pizza, né? Aquele gráfico de setores. Aqui seria muito mais adequado, muito mais coerente com esse tipo de pesquisa aqui, seria aquele gráfico de pizza. Mas aqui, como a matéria provavelmente queria dar uma ênfase que a população era contra, então ele botou essa barra contra bem grande, né, para dar bem ênfase na questão de que a população é contra esse tipo de evento aí da juventude aí em São Paulo. Então, muito cuidado, muita atenção, prestar bastante atenção nesses gráficos. Gráfico com porcentagem, vimos aqui, gráfico com porcentagem, pessoal, fiquem atentos, 100%, tem que dar esse 100%.
Aí vocês lembram lá daquele primeiro exemplo lá daquela mulher, daquela Ana, que queria fazer, fez a pesquisa que o gráfico deu 110%? Isso pode acontecer? Pode, né? Porque as pessoas podem responder, podem haver pesquisas em que as pessoas respondam duas coisas, né? Como eu falei aqui, questão de gosto de esporte, futebol e vôlei. Então essas porcentagens elas podem ser maior do que 100%. Mas nesse caso dessa pesquisa, que você só teria uma resposta, então teria que dar o 100%, ok? Muito bem, então vamos aí para a nossa quinta, ainda temos muito tempo, vamos para a nossa quinta, essa quinta questão aqui ela é muito interessante, pessoal. A gente vai fazer aqui uma comparação que vocês vão ver realmente o que é que acontece. Mais uma vez, uma relação aqui à pesquisa eleitoral, né? Então vamos lá. Nas eleições presidenciais de 2014, novamente, tiveram 11 candidatos à presidência, certo? Dos quais 3 foram os mais votados. Ao lado, o gráfico dos votos válidos do primeiro turno, apresentado por uma emissora de TV. Então vejam aí, nós temos o gráfico aí apresentado por uma emissora de TV, certo? Vou dar aí um minutinho, porque aqui nós vamos fazer aqui uma comparação aqui, tá bom? Então um minutinho aí para você analisar esse gráfico. Vamos lá. Pronto, pessoal, rapidinho aí, né? E aí, o que é que vocês acham aí desse gráfico com relação a essa pesquisa? Temos aí os númerozinhos em cima, né? Aí a Dilma barra zona aí 41,59, o Aécio 33,55 e a Marina 21,32. E aí, será que está coerente? Tá bom esse gráfico para essa pesquisa? Muito bem, isso aí foi uma emissora de TV, né? Vejam só, agora observe o gráfico apresentado por outra emissora de televisão, certo? Vejam aí, o gráfico da mesma pesquisa, aliás, do mesmo resultado, né, que isso aí já foi o resultado dos votos válidos, o mesmo resultado aí apresentado por outra emissora de TV, certo? Vejam aí. Será que tem diferença? Vamos ver aqui, ó. Aqui, pessoal, nós temos aqui, ó, observe os dois gráficos. Você consegue detectar qual deles apresenta uma maior coerência com as informações? Então aí nós estamos aí com os dois gráficos. Eu vou dar aí um minutinho aí também para vocês analisarem isso aí na tela cheia, para vocês me dizerem depois aqui o que é que tem de bom ou não desses gráficos nessa comparação, tá? Vejam aí um pouquinho.
Pronto, pessoal, vamos lá. Então aí, viram, compararam, né? Foi o que vocês viram aí de interessante, né? Mesmo resultado, né, apresentado por de duas formas diferentes, né? Nesse gráfico número 2, a gente pode ver aí, a gente imagina ver que a diferença entre esse primeiro candidato, a Dilma, e o candidato Aécio Neves à época, né, é bem grande, né, pessoal? Eita, aí está disparado, muita diferença, muito grande. Mas no gráfico 1 a gente não vê essa diferença, certo? Essa diferença muito grande, né? Claro, há diferença, existe uma boa diferença aí, mas não é tão grande como é apresentado nesse gráfico de número 2, não é? Então aí está o erro da proporção. E olha outra coisa que é interessante, né? Nesse gráfico aqui número 2, ó, ele não aparece aqui, ó, a barrazinha aqui na vertical, mostrando essas linhas aqui, ó, quais são os números, como nós temos aqui, ó, que é o ideal quando você faz um gráfico de colunas, né? Um gráfico de colunas, você tem que apresentar essa variação aí dessas linhas, né? De quanto em quanto ela está variando. Aqui ele já não colocou justamente, nesse aqui ele não colocou justamente para causar, para ele poder estar colocando essa barra aqui um pouco menor, muito menor no caso, né? Para causar essa impressão ao telespectador. Então temos que estar bastante atentos com relação a isso aí. Há que se ter bastante atenção com relação a esses gráficos, tá? Muito bem. Vamos lá. A nossa sexta questão, para a gente já vai estar quase finalizando aqui, diz aí, pessoal, ó. Anualmente, a empresa Barro Branco deve publicar o seu balancete no jornal impresso na cidade. Sendo assim, publicou o seguinte gráfico do ano de 2015, referente ao lucro anual. Muito bem, então nós temos aí um gráfico de linhas, né, que esse gráfico representa o quê? Bem aqui em cima, ó, o lucro, né, o lucro anual do ano de 2015, né, em reais dessa empresa aí, Barro Branco, certo, pessoal? Então ele fez aí um gráfico de linhas, tá bom? Analisem aí alguns segundinhos aí, que nossa aula está terminando, mas vai dar para vocês, eu quero ver em tela cheia para vocês aí, vamos lá. Pode voltar, Tati. Pronto. Rapidinho, né, pessoal? Então, olha só. Aqui eu quis colocar para você ver um gráfico bem adequado de um gráfico de linhas, né? Um gráficozinho que está vendo um lucro ao longo de um ano. Vejam aí, tem todos os meses do ano, né? Aqui embaixo. Nós temos aqui todos os meses do ano. E aqui sim ele representa, ó, de janeiro para fevereiro cresceu, né? De fevereiro para março diminuiu esse lucro e aqui ele foi aumentando, né? Uma escala que vai de 120 mil até 220 mil, né? E aí nós temos a perguntinha que é isso aí. Observando o gráfico apresentado, podemos concluir que houve um grande crescimento do lucro da empresa entre abril e julho? Sim, ó. Cadê abril aqui, pessoal? Abril, certo? E julho. Bem aqui. Então, ó, de abril para julho, você vê que essa linha ela só aumenta, né? Aqui ela manteve a mesma. Mas aí nós tivemos só aumento aí, né? Então, pessoal, foco nas aulas, tá? Fiquem em casa, fiquem com Deus aí. Espero que vocês tenham gostado aí dessa aula de hoje. Foi uma aula bem mais leve aí para esses dias aí de tantos cálculos, tá? Fique com Deus. Tchau. Até mais.
tudo bem com vocês? Sou a professora Andressa, de Língua Portuguesa, e estamos aqui de novo para estudar, porque em casa eu também aprendo. Então, peguem seus materiais, que hoje é dia de revisão, colocar em prática toda a nossa teoria, tudo que nós vimos durante a semana, durante esses últimos dias aí, né, estudando. Peguem caneta, o caderno de vocês, o lápis e preparem para as anotações, tá? Eu quero interação, quero todo mundo participando na aula de hoje, viu? Estou aqui, mas estou só observando vocês. Quero muita interação, muita participação, porque hoje é dia de estudar orações subordinadas adjetivas. Isso mesmo! Vamos revisar conteúdo, vamos colocar em prática esse conteúdo linguístico maravilhoso, tá certo? Então vamos à descrição da nossa aula, aulinha de 30 minutos para revisar o conteúdo de língua portuguesa, tá? Vamos revisar as orações subordinadas adjetivas, vamos desenvolver uma excelente habilidade, né? Identificar os efeitos de sentido do uso das orações adjetivas restritivas e explicativas em um período composto. Já falamos muito sobre isso, não é mesmo? Então, vamos começar a nossa aula. Primeiro, vamos revisar um pouquinho o que são mesmo orações adjetivas, Professora, bom, aqui eu já sei que eu estou trabalhando com período composto, né? Porque eu tenho mais de uma oração. Tá certo? Eu estou trabalhando com um período composto por subordinação, quando de alguma forma eu tenho uma relação aí de dependência, de subordinação entre uma oração subordinada e uma oração principal. No caso das orações adjetivas, gente, ela é introduzida por pronome relativo, ok? Aqueles que retomam uma informação que já foi citada anteriormente. Ela tem função de adjetivo, adjunto adnominal e aposto. Por isso que muitas vezes é tido como um termo acessório e pode ser retirado da oração sem causar prejuízo. Limita ou generaliza um conjunto. É aqui onde nós vamos focar bastante hoje, tá? Nessa ideia de semântica, de sentido, ideia de generalizar ou de explicar algo, tá certo? E só tem duas classificações. Ótimo. Disse para vocês que quanto à classificação, ó, fichinha, ninguém vai ter problema, ninguém tem dificuldade. Por quê mesmo? Porque elas se classificam em adjetiva explicativa, eu sempre vou ter presença de pontuação, e adjetiva restritiva. Eu não tenho pontuação aí. Ótimo, professora, que bom, né? Isso, gente, mas aí a gente vai além da classificação, tá? Temos que ficar atentos aí à ideia de sentido. E é aqui onde eu vou pegar com vocês. Bom, definindo a restrição e explicação nas orações subordinadas adjetivas. Além da classificação, vamos lá? Bem além da classificação, vamos para a relação semântica. Lembrando que quando eu falo em semântica, eu estou falando de sentido. Atentem-se para esses dois enunciados linguísticos. Meu irmão, que é médico, chega hoje da França. Meu irmão, que é médico, chega hoje da França. Percebam que em uma eu tenho pontuação, na outra não. Se eu perguntar para vocês com relação à classificação, mais uma vez vocês vão saber falar tranquilamente, porque eu já disse para vocês, se tem pontuação explicativa, se não tem, restritiva. Ótimo. Agora eu quero pensar assim no sentido. Alguns alunos poderiam dizer, professora, seria a pausa, né? Porque na 2 eu consigo fazer uma pausa. Mais uma vez, cuidado também com detalhe. Pontuação não tem nada a ver com prosódia, tá? Não tem nada a ver com pronúncia. Pontuação está ligada diretamente ao estudo sintático. A pontuação aqui, gente, veio para explicar, para ampliar uma informação, tá? Então, se você for fazer a leitura, você vê que não tem pausa, que a vírgula não vai fazer diferença na pronúncia, tá? Mas eu quero ir além, eu quero observar. Quando eu falo ideia de sentido, eu quero saber por que que uma é restritiva, qual a ideia que essa restrição passa para o leitor e qual a ideia que a explicativa também passa. Quando eu digo, gente, meu irmão, que é médico, chega hoje da França de maneira restritiva, pensem comigo. É como se eu tivesse vários irmãos,
Pense assim, eu tenho vários irmãos, mas eu estou especificando, tá? Eu estou, o quê? De alguma forma, reduzindo uma informação ao máximo possível, tá? Eu estou especificando uma informação. Eu estou dizendo que o que é médico, o irmão que é médico e estava para a França é que chega hoje. Os demais irmãos, né, estão em outro lugar ou estão próximo de mim. Então, quero que vocês observem sempre na ideia de conjunto, tá? Então, pensem num conjunto. Imagine que eu tenho vários irmãos. Se eu escrevi essa oração de maneira restritiva, vamos supor que eu esteja conversando com vocês pelo WhatsApp. E aí eu digo, ô, galerinha, infelizmente hoje nós não vamos poder nos encontrar porque meu irmão, que é médico, chega hoje da França. Então, se vocês encontram essa oração escrita por mim, vocês vão imaginar, então quer dizer que a professora tem mais de um irmão, porque ela deixou bem claro que o que está chegando hoje da França, né, é médico. Então, perceba aqui que ele restringe um grupo, dá a entender para o leitor que essa pessoa tem mais de um irmão. Já quando eu digo de maneira explicativa, isto é, eu só tenho um irmão, ok? E tudo que eu acrescentar sobre ele vai ser uma informação a mais. Ah, eu só tenho um irmão, ele é médico, ele estava para a França, ele é mais velho do que eu, ele é casado. Entenderam? Então, quando eu escrevo de maneira restritiva, passa para o leitor que eu tenho mais de um irmão. Quando eu escrevo de maneira explicativa, fica bem claro que eu só tenho um irmão, tá certo? Bem interessante, né? Gente, a língua portuguesa é maravilhosa. Olha só o que ela nos proporciona. Então, vamos treinar, vamos colocar em prática nossas teorias, vamos pegar tudo que nós vimos aí de orações adjetivas e praticar. Vamos ver essa daqui, ó. Quanto vai custar o casamento real? A página Read the Book, que ajuda a organizar e calcular os custos de casamentos, que acontece apenas no Reino Unido, listou os principais itens que devem compor a boda de Meghan e Harry. A partir daí, foi feita uma análise de valores aproximados que totalizou mais de 2,7 milhões de dólares, quase 10 milhões. Marcado para o dia 19 de maio, o casamento de Harry, irmão do príncipe William, será realizado dentro do castelo de Windsor, que fica na cidade de Berkshire, na Inglaterra. Para a cerimônia religiosa, estima-se que 800 convidados estarão presentes e também participarão do almoço no mesmo local. Mais tarde, 600 pessoas são esperadas em uma recepção noturna no castelo, onde devem ser servidas aproximadamente 17 mil taças de champanhe e vinho, além de 28 mil canapés, segundo estimativas do site. Um bolo de 8 andares ainda deve compor as festividades da união entre Meghan e Harry. Casamento, hein, gente? Vai ser uma festa e tanto. Agora vamos fazer algumas análises. Vamos lá. Quanto vai custar o casamento real? A página Read the Book, que ajuda a organizar e calcular os custos de casamento, que acontece apenas no Reino Unido, listou os principais itens que devem compor a boda de Meghan e Harry. A partir daí, foi feita uma análise de valores aproximados, que totalizou mais de 2,7 milhões de dólares, quase 10 milhões. Vamos analisar esses dois trechozinhos que estão aí? Vamos comigo, ó. Ele grifou aí que ajuda a organizar e calcular os custos de casamentos. E a última oração, que totalizou mais de 2,7 milhões de dólares. Primeira, lê este trecho da notícia e responda as questões. A. Observe as orações adjetivas em destaque. Que termo da primeira oração os pronomes relativos retomam? Então, ele está querendo saber aqui, ó, dos pronomes relativos. Os pronomes relativos, eles introduzem essas orações adjetivas, tá? Na primeira eu tenho o que e na segunda eu também tenho a presença do que. Então, na primeira, o que ajuda a organizar e calcular os custos de casamento, gente? A página Read the Book. Então, o primeiro pronome relativo retoma a informação dita na oração principal, que é a página Read the Book. Já a segunda, o que totalizou mais de 2,7 milhões de dólares?
E aí, o que esse pronome relativo agora, nesta outra oração, está retomando? Olha aí, ó, ele retoma o que totalizou, gente? Os valores aproximados do casamento. Então, perceba que o pronome relativo, ele está introduzindo a oração subordinada adjetiva e ele é responsável por retomar uma informação que já foi dita na oração principal. Vamos à letra B. Classifique sintaticamente as orações subordinadas adjetivas destacadas e explique a presença da vírgula nela. Olha aí, vamos além da classificação, já vamos aí envolver um pouquinho de conhecimento sobre a pontuação e sobre as ideias de sentido. Vamos lá. A primeira, olhem só, página de Read the Book, vírgula, que ajuda a organizar e calcular os custos de casamento. Vocês estão vendo a presença da vírgula aqui, né? Ótimo, então vocês já sabem que aqui se trata de uma oração subordinada adjetiva explicativa. Agora, quando eu olho para a estrutura, quando eu vou fazer a classificação e olho para a estrutura da segunda oração, eu não tenho pontuação. Então, aqui eu já tenho uma oração subordinada adjetiva restritiva. Simples. E agora? O que essa vírgula aí vai trazer de diferente na ideia, no sentido dessas orações? Bom, gente, a vírgula é necessário para dar a ideia de explicação na primeira oração. Ele está explicando o que essa página faz, né? Uma página de internet que faz avaliações de avaliação de custos de casamento dessas pessoas famosas. Já na segunda oração, quando ela está escrita de maneira restritiva, a ausência é para restringir um valor aproximado do casamento, tá? Então, é necessário que a primeira esteja, sim, organizada de maneira explicativa e a segunda de maneira restritiva, ok? Vamos ao próximo. Letra C. Observe esse excerto tirado da notícia. O casamento de Harry, irmão do príncipe William. Substitua os elementos textuais destacados por uma oração subordinada adjetiva e depois classifique sintaticamente. Gente, do jeito que ela está aí, eu tenho um período simples, isto é, só uma oração. E o termo destacado é um aposto, tá? Eu quero transformar esse aposto em uma oração subordinada adjetiva. E agora, professora, como é que eu faço? Bom, aqui vocês vão só incluir um verbo para transformar em oração, aí vocês terão mais um verbo, consequentemente, vocês terão um período composto e acrescenta o pronome relativo. Então, ficaria assim, ó, o casamento de Harry, que é irmão do príncipe William, tá vendo? Ó, você transformou esse aposto em uma oração subordinada adjetiva. Você acrescentou o verbo e acrescentou um pronome relativo, tá bom? E passou a ser o quê? Se lá era no período simples era um aposto explicativo, aqui você terá uma adjetiva explicativa, tá? Ele está trazendo uma informação a mais. Já suponho que as pessoas tenham conhecimento de que o Harry é irmão do príncipe William, tá? Então, toda informação que ele colocar aqui é só uma explicação, ok? E aí, eu deixei aqui para vocês uma anotaçãozinha importante, bisuzinho aí, de como é que eu transformo uma oração, um período simples, em um período composto, em uma oração adjetiva, Como eu disse, acrescenta um verbo para transformar o aposto em oração e introduz nela um pronome relativo. Anote isso aí, gente, bizu, viu? Uma informação muito importante, é muito importante a gente saber unir, saber transformar as orações, transformar período simples em período composto. Vamos lá. Marcado para o dia 19 de maio, o casamento de Harry, irmão do príncipe William, será realizado dentro do castelo de Windsor, que fica na cidade de Berkshire, na Inglaterra. Para a cerimônia religiosa, estima-se que 800 convidados estarão presentes e também participarão de um almoço no mesmo local. Observe esse trecho, casamento de Windsor, que fica na cidade de Berkshire, na Inglaterra. Que palavra o pronome relativo retoma na oração principal, gente? Vamos lá, ó. Que fica na cidade de Berkshire. O que é que fica nessa cidade?
o castelo, né? Perceba que o pronome relativo aí, que é o pronome que introduz a oração adjetiva, ele vai retomar castelo de um ainda só. Então, o pronome relativo, ele retoma algo que já foi citado. Sobre o período citado no item D, classifique sintaticamente a oração introduzida pelo pronome relativo e explique a presença da vírgula. Olha aí, gente. Eu já tenho a vírgula, já vi a vírgula aí, já sei que aqui se trata de uma oração adjetiva explicativa, tá? Classificação aí, estrutura é bem simples, bem direta, mas a vírgula é importante para mostrar que a oração está explicando a informação que está na oração principal, tá? Ele está trazendo a informação a mais, dizendo para as pessoas aí onde fica esse castelo, a localidade dele, ok? Então, é uma informação que, inclusive, ela pode ser retirada, ela não causa prejuízo dentro do texto se ela não estiver presente, tá certo? Mais tarde, 600 pessoas são esperadas em uma recepção noturna no castelo, onde devem ser servidas aproximadamente 17 mil taças de champanhe e vinho, além de 28 mil canapés, segundo estimativas do site. Um bolo de 8 andares ainda deve compor a festividade da união entre Meghan e Harry. No último parágrafo da notícia, há um pronome relativo. Escreva-o e diga qual termo ele retoma. Olha aí, gente, ele está falando do onde. Isso, olha aí, o onde. Então, você já identificou e ele está querendo saber qual termo ele retoma. Onde deve ser servidas aproximadamente 17 mil taças de champanhe e vinho. Então, que termo ele está retomando, né? Ele retoma, gente, uma recepção. Ele está explicando aqui, trazendo mais informações sobre como será esta festa. Como se classifica a oração introduzida pelo pronome relativo que você identificou no item anterior? Encontrou a vírgula, você já sabe identificar a classificação, tá? Sem vírgula, restritiva, com vírgula, explicativa, tá? Oração subordinada, adjetiva, explicativa. Ele está explicando, ele está trazendo mais informações sobre o que vai ter nessa festa. Dinheiro no lixo. Vamos ler agora um trechinho de um editorial, tá? Que a professora Márcia já colocou aí na aula dela. Já fez uma leitura, já fez uma exploração aí de linguística de texto, de gênero, e agora nós vamos trabalhar ele de maneira no aspecto gramatical. Aprimorar políticas públicas de reciclagem é mais do que uma questão ambiental, é também econômica e social. Não investir em reciclagem como conscientização e políticas públicas e a típica situação em que todos os lados perdem. Não é uma questão só ambiental, mas também econômica e social. Gasta-se para enterrar lixo que poderia ser recuperado. Por onde se olha, a falta de investimento em reaproveitamento só tem um único significado: prejuízo. Verdade. Letra A. Observe a oração em destaque, que poderia ser recuperado. Qual relação ela estabelece dentro do período? Gasta-se para enterrar o lixo, que poderia ser recuperado. Gente, aqui nos remete uma ideia de subordinação, não é? Ela traz uma informação sobre um período anterior, sobre algo que já foi dito, tá? Então, eu tenho uma relação aí de subordinação, tá? De que ela tá ali para acrescentar uma informação de algo que já foi dito anteriormente, ok? Letra B. A oração que poderia ser recuperado modifica uma palavra na primeira oração. Qual é essa palavra? Lixo. O que poderia ser recuperado, gente? O lixo. Então, perceba que o pronome relativo aí que vai introduzir essa oração, ela retoma a palavra lixo. Letra C. Como se classifica morfologicamente a palavra que introduz a oração em destaque? Ora, que poderia ser recuperado. Se você já identificou que trata-se de uma oração subordinada, ok? Ela é uma subordinada adjetiva, porque ela acrescenta uma informação. Então, você já consegue remeter a um conhecimento também básico sobre as orações adjetivas. Elas são introduzidas por pronomes relativos. Observe que a oração está escrita de maneira restritiva. Caso ela fosse reescrita,
com o acréscimo da pontuação. Olha que interessante, gente. Enterrar o lixo que poderia ser recuperado. Qual a nova interpretação gerada pela oração? Bom, perceba que a estrutura oracional original, ela é restritiva, ela não tem vírgula, ela é restritiva. E ele está pedindo para você fazer uma comparação com uma possível reescrita. Então, enquanto uma é restritiva, a outra é explicativa. Qual seria a diferença? Bom, a oração, gente, passaria a ser adjetiva explicativa, tá? E transmitir a ideia de que todo lixo que é enterrado, ele pode ser reciclado, tá? Ele está dizendo que tudo que é enterrado, todo e qualquer lixo que é enterrado, pode ser reciclado, ok? Enquanto a oração original, ela deixa bem clara, tá? A restrição aí, ela restringe a informação de que só uma parte do lixo que é enterrado pode ser reciclado. E se eu fosse perguntar, e qual seria então, professora, aí, o correto? Posso colocar qualquer uma? Não. O correto mesmo é a adjetiva restritiva, porque nem todo lixo pode ser reciclado. E o editorial foi bem claro, só apenas uma parte desse lixo tem condições de ser reciclado, tá certo? Então, estão vendo como é importante, como é interessante nós termos conhecimento, um domínio linguístico? Olha aí, pegando a deixa aí do lixo, né, da ideia de lixo, de reciclagem. Vamos ler esse texto. O lixo que você joga na rua acaba sempre voltando para dentro de sua casa. Então, vamos ver. Ó. Leia o texto ao lado e responda as questões propostas. Letra A. Que termo da primeira oração é retomado na segunda pelo pronome relativo? Ele está falando aqui do que, né? Ele está retomando lixo. O que eu jogo na rua e volta para a minha casa? O lixo. Escreva e classifique a oração introduzida pelo pronome relativo. Que você joga na rua. Então, que você joga na rua é minha oração adjetiva. E ele pede ainda para você explicar, né? Para você classificar. Oração subordinada adjetiva restritiva. Perceba que a estrutura não tem vírgula, viu? Supuséssemos que o período fosse escrito da seguinte maneira: o lixo que você joga na rua acaba sempre voltando para dentro de sua casa. Como poderia ser classificada a oração em destaque? Perceba que a oração original ela não tem pontuação, ela é restritiva. A reescrita te deu de maneira explicativa, te deu com vírgula. Qual a ideia de sentido? Já mudou, gente. Todas as ideias aí já mudaram. A primeira... Tá? No caso da adjetiva, ela passou a ser adjetiva explicativa e ela está explicando que todo o lixo que eu jogo fora volta para a minha casa. Tá? No texto original, na escrita original, ele está dizendo o quê? Que apenas aquele que eu jogo na rua é que volta para a minha casa. Aquele que eu coloco na lixeira, aquele que eu faço a seletiva adequada, não vai voltar para a minha casa, não vai me trazer transtorno depois. Mas, se eu faço a reescrita de maneira explicativa, com vírgula, com pontuação, eu estou dizendo que qualquer lixo, todo lixo que eu jogo na rua vai voltar para minha casa, tá? Até mesmo os demais que estão dentro da lixeira, que estão na seleta coletiva, tá bom? Então, a vírgula que mudou todas as ideias. Olha aí, ó, explica a diferença de sentido entre as duas possibilidades de escrita, tá? A escrita original e a escrita a reescrita. Então, eu comentei com vocês justamente essa questão da ideia, né? Além de ter mudado aí a classificação, mudou o sentido da oração. A distinção de sentido deve-se ao uso da vírgula, pois a ausência da vírgula restringe uma informação, ou seja, apenas o lixo que eu jogo na rua que retorna para dentro da minha casa. Já no período reescrito, com a vírgula, eu estou generalizando as informações. Isto é, todo o meu lixo eu jogo na rua e todo ele volta para dentro da minha casa. Gente, olha quanta diferença de sentido. Muito, muito bom isso aqui, né? Olha aí. A quarta questão. Estamos quase finalizando. Homem pede medida protetiva contra a mulher que quebrou o seu carro. O juiz nega utilizando cordel. Se o sujeito aprontou e a mulher desceu-lhe a penha, recorra ao Código Penal, não à Lei Maria da Penha, reproduziu o juiz. A oração subordinada da manchete principal classifica-se como... Olha aí, gente, a oração subordinada é essa, ó. Você tem que identificar que quebrou seu carro. O homem pede medida protetiva contra a mulher que quebrou
Seu carro. Ele está explicando, está trazendo uma informação. Então, trata-se de quê? Eu trouxe uma informação a mais, acrescentei informação, então já sei que aqui eu já estou trabalhando com uma oração subordinada adjetiva, tá certo? Ela tem pontuação? Não. Então, já sei que ela é adjetiva restritiva. Qual seria a nossa alternativa? Letra D. Então, você identificou a oração, você consegue ver a relação estabelecida dentro do período, consegue fazer uma classificação, você não perde muito tempo nas questões, você consegue identificar com muita facilidade. O que, introduzindo a oração subordinada presente na manchete, é classificado como? Bom, gente, se eu estou trabalhando com oração adjetiva, só posso ter aqui, introduzindo esse tipo de oração, um pronome relativo, tá? Então, gravem aí na cabeça de vocês. Oração adjetiva é introduzida por pronome relativo. Olha aqui, ó. Cortaram todas as árvores que não dão frutos. Cortaram todas as árvores que não dão frutos. Em um, afirma que nenhuma árvore era frutífera, portanto, todas foram cortadas. E aí, gente? Então, vamos lá para a ideia de restrição e explicação. Primeiro, eu vou ter que classificar. Como a primeira não tem pontuação, eu sei que ela é restritiva. E a segunda, ela é explicativa, porque tem vírgula. Quando eu coloco de maneira restritiva, eu estou aqui dizendo que de um conjunto de árvores, eu cortei apenas as que não eram frutíferas. A 2 já está me dizendo o quê? De um conjunto de árvores, todas foram cortadas. E aí, a 1 afirma que nenhuma árvore era frutífera, portanto, todas foram cortadas. Sério? A gente acabou de comentar, né? Não, a 1 está errada, a letra A está errada. Letra B. Em 2, afirma que foram cortadas apenas as árvores que não eram frutíferas. Olha aí, ó. Foram cortadas apenas as árvores que não eram frutíferas. Ele está generalizando, foi cortado tudo. Em 1, afirma que foram cortadas apenas as árvores que não eram frutíferas. Olha aí, gente. Um conjunto de árvores, várias árvores, foram cortadas apenas aquelas que não eram frutíferas. Exatamente. Letra C. Estão vendo como faz diferença? Em 1 ele está restringindo, na 2 ele está generalizando. Agora, quero fazer aqui com vocês rapidinho essa questão, gente. Vamos lá que nosso tempo está acabando, tem mais essa e outra. Eu quero só saber se vocês já conseguem unir as orações, transformar um período simples em período composto, tá? Vocês vão pegar aí, é só transformar o substantivo destacado, ou melhor, o adjetivo, né, destacado em um verbo e introduzir o pronome relativo. Vamos lá? Ele é um homem cumpridor de seus deveres. Ele é um homem que cumpre seus deveres. Olha aí, gente, transformei em verbo cumpridor, né? Que antes era um substantivo, transformei aí em verbo, introduzi o pronome relativo. Letra B. Essa menina tem um sorriso cativante. Essa menina tem um sorriso que cativa. Estão vendo aí como é simples transformar um período simples em um período composto, em uma oração adjetiva? Essa é uma associação protetora de animais. Essa é uma associação que protege os animais. Evite comentários ofensivos. Evite comentários que ofendam. Estão vendo, né? Bem simples. Você pode sim modificar suas estruturas linguísticas, seus enunciados linguísticos, tá bom? Vamos à nossa última questão. Tempinho aí também para vocês. Aqui é só classificação, gente. Bem simples, né? Aqui é só revisar. Olha aí. A entrada que desce para o litoral foi interditada. Se não tem pontuação com relação à classificação, eu já sei que é uma restritiva. B, o filme a que me refiro não está em cartaz. Olha aí, oração subordinada adjetiva restritiva. Professor, e esse A aí que introduz antes desse pronome relativo? Gente, aqui é a exigência do verbo referir, tá? Quem refere-se a. Então, eu preciso acrescentar aí a preposição.
Os professores que se reuniram hoje vão divulgar as notas. Oração subordinada explicativa. Letra D, são poucos os amigos em que confiamos de verdade. Olha aí, restritiva, não tem pontuação. E esse em, a preposição em, gente, é o quê? Exigência do verbo confiar. Quem confia, confia em. Letra E, vi uma mulher cujo rosto não me é estranho. Bom, aqui eu tenho uma oração adjetiva restritiva, não tem pontuação. E esse cujo, porque dá ideia de posse, tá certo? Letra F, esse escritor que mora na Bahia lançou um novo livro. Então, perceba que agora aqui eu tenho uma adjetiva explicativa. Não é difícil, né, gente? A estrutura é muito simples, muito rápida, muito direta, né? Fiquem atentos nas preposições, tá bom? Por que essas preposições aí antecedem esses pronomes relativos, tá certo? E nós vamos finalizar por hoje, corremos um pouquinho no final, mas é assim mesmo, conteúdo maravilhoso, grandioso, que dá pra gente explorar bastante, não é mesmo? Então anotem todas as suas dúvidas, tirem com seus professores, tá certo? E vamos ficando por aqui, até a nossa próxima aula. Um grande abraço no coração de vocês e saúde para toda a família. Tchau!